Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Professor Fábio. Hoje trabalharemos com o loop de repetição para, que é um pouquinho diferente do enquanto. Vou explicar a parte conceitual e aí depois eu deixo alguns exercícios que a gente faz uma aula só de correção, perfeito? Então é o seguinte, no enquanto, então eu vou montar o enquanto aqui que vocês fizeram na aula anterior. Você tinha que ter uma condição de parada, não é isso? Então, enquanto conte menor que 10, faca, porque a gente é visual G, não pode ter acentuação, qualquer linguagem pode ter acentuação, então você coloca lá o fim enquanto, certo? E eu falei para vocês aí que tinha que ter aqui dentro esse contador, ele tinha que acrescentar números, para ele poder. Então, você colocava lá, conte, recebe, conte mais um. E de 1 em 1 ele ia contando até que ele fosse menor que 10. Quando fosse menor que 10 ele parava de executar o que estava dentro desse loop de repetição. E ele tanto poderia trabalhar numa condição pré-determinada, como ele poderia trabalhar numa condição de N vezes. Então no caso de N vezes eu não teria o contador, eu colocaria uma condição de entrada, então eu coloco lá enquanto op, variável op diferente de 2. E faria o menu 1 continuar, 2 sair, e a hora que o op fosse igual a 2 ele pararia de executar, perfeito? Então o que acontece? No caso do para, nós não precisamos desse conte recebe conte mais um. Então quando eu falo para ele de tal número a tal número, ele já subentende que é para contar aquela quantidade determinada de vezes. Então quando eu preciso fazer uma quantidade determinada, o para talvez é mais fácil que o enquanto. Então como é que ele funciona? Eu vou montar a mesma estrutura do Visual G aqui. Vou fazer um contador, então conte do tipo inteiro. Beleza? Coloquei aqui o início. E aí o que acontece, Eu falo o seguinte, para conte de 1 até 10, por exemplo, e continua o faca, que a gente não usa acentuação, e coloca um fim para. Ele já entende que é para contar de 1 até 10, você não precisa fazer mais nada, ele vai executar. Então se eu colocar, por exemplo, aqui um escreval e colocar, isso é um teste, isso é um teste, perfeito? E colocar, por exemplo, o conte aqui dentro do código. Ele vai fazer do 1 até o 10 sem que eu tenha que ter a necessidade daquele contador que eu usava no enquanto. Então eu coloco lá conte, recebe, conte mais um. Quando eu trabalho com o para, ele não é necessário que você faça isso, porque ele já entende que do 1 até o 10. Então todas as estruturas que nós vimos até agora, e essa é a última estrutura, dentro da parte de lógica de programação, sempre quem vai pré-determinar que tipo de estrutura que vai utilizar é o programador, perfeito? Então é o programador que vai determinar se vai usar o enquanto, se vai usar o para, se vai usar o escolha, se vai usar o caso, se vai usar o se, o se não. Então você aprende um conjunto de estruturas para quê? Para quando você estiver montando o seu algoritmo, você determinar qual é aquela que mais se encaixa dentro do que você está precisando, tá? Por exemplo, nós nas próximas aulas vamos trabalhar com o vetor e a matriz, o conceito, montagem de vetor e matriz. Só que o que acontece? Se eu trabalhar com o enquanto, se eu colocar aquele contador na parte de cima ou na parte de baixo, pode influenciar no armazenamento. Então a gente fala que a estrutura oficial para se trabalhar com vetor e matriz é o para, porque você não precisa se preocupar com isso. Você falar, se eu por exemplo colocar aqui para conte de 5 até 150, vocês viram que lá no enquanto eu teria que inicializar essa variável com 5. Aqui não, ele já subentende que é para contar de 5 até 150 sem maiores problemas. Vamos fazer um exemplo prático? Então eu vou pegar aqui, eu vou criar lá no próprio Visual G, vou aumentar com a lupa para vocês poderem ver isso aí. Então eu vou criar aqui uma variável conte, Sempre do tipo inteiro, Variável para contagem sempre do tipo inteiro. Coloco lá o seguinte, aí falo para conte de 1 até 10, Faca, não faça. O Fá com C cedilha ele não funciona. E aí coloco para fechar, assim como todas as estruturas, o fim para.
Coloquei aqui dentro um escreval e coloco o seguinte, mensagem, vírgula, conte, assim como eu montei no exemplo aqui no bloco de notas, tá? E vou fazer a execução passo a passo. Então você vem aqui, ó, ele já entende que é do 1 até o 10, então ó, 1, 2, 3, 4, eu não preciso me preocupar com mais nada. Então quando eu tenho que fazer uma quantidade determinada de vezes, fazer com um para fica muito mais fácil, infinitamente mais fácil. Você viu que a estrutura é extremamente simples. Num dos exercícios da aula passada, o que nós fizemos, né? Nós tínhamos que perguntar lá o nome, a idade e o sexo de 20 pessoas. E eu queria que ele falasse as pessoas que entrassem na condição. Qual que era a condição? Que fosse do sexo masculino e maior de 21 anos. Então, vamos fazer esse exercício aqui, até para fixar o conceito. Ao final, eu vou deixar 3 exercícios na descrição do vídeo, que vocês vão executar, né, como forma de fixar conceito e tirar dúvidas. E na próxima aula, eu faço a correção desses exercícios, beleza? Mas eu vou fazer esse aqui de exemplo para você entender. Então, você já viu aí que não precisa fazer aquela estrutura parecida do enquanto, ele é muito mais simples de utilizar. Então, eu preciso perguntar para 20 pessoas. Então, o que eu faço? Eu coloco de 1 até 20. Coloco lá nome do tipo caractere. Coloco lá idade. Eu vou, em vez de, como eu expliquei para você nas outras aulas, é melhor fazer comparação com número inteiro do que fazer com caractere, porque a questão do maiúsculo, minúsculo, deixou com espaço, sem espaço. Então eu vou deixar aqui inteiro também, tá? Então a estrutura eu vou fazer aqui dentro. Então eu coloco lá escreval e falo digite o seu nome. Pronto, e leia nome. Até aqui sem nenhuma novidade, tá? Coloco lá escreval. Vou colocar um masculino barra 2 feminino e vamos colocar uma opção 3, né, de não informado. Vamos atender todo mundo aí, não informado, beleza? Fechei as aspas duplas e fechei o parênteses e vou dar um leia sexo, tá? E por fim vou ler a idade. Então vou dar um escreval aqui e vou falar o seguinte: digite a sua idade. Coloco lá, leia idade, tá? Como é que eu identifico se esse cara está na condição? Usando o C, que é aquele para poder fazer comparação. Então eu coloco assim: C, sexo igual a 1, que é masculino, né? Então sexo igual a 1. E não pode ser ou, porque ou é um ou é outro. O E tem que satisfazer as duas condições. Ou idade maior que 21, então, né, sem o acento, eu coloco lá um escreval falando que esse cara está na condição. Então, fulano, né, põe o nome, vírgula, e entre aspas duplas, porque isso é um texto, né, está dentro da condição. E para todo C que eu abro, eu fecho um fim C. Vamos executar ele agora? Então eu vou aqui reduzir o tamanho, vamos fazer o passo a passo. Ele sabe que é para fazer todo esse processo, porque eu estou usando o conte, ele vai fazer 20 vezes. Então coloco lá Fábio, masculino, e coloco lá 67 anos. Fábio está dentro da condição. E você viu que ele já executou novamente de novo. Novamente de novo é uma redundância, né? Executou novamente. Então vamos colocar lá Renata, do sexo feminino, e ela tem 56 anos. Ele vai pedir o próximo, ele não está na condição, tá? Um comando que eu coloquei na outra, né, no outro coisa, foi o limpa a tela. Então vou falar do limpa a tela de novo, que ele limpa a tela depois que ele executa, né? E só que nesse caso aqui, como não tem pausa, no outro ele tinha uma pausa esperando se o cara ia continuar ou não. Se eu colocar o limpa a tela, é capaz, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele. Então eu coloquei aqui Fábio, vou colocar masculino, 45 anos. Tá vendo? Não aparece a mensagem porque é muito rápido. Ele só mostraria aqui no pausado, quer ver, ó?
Vamos fazer o passo a passo para vocês verem. Então digite o nome, Fábio, sexo masculino, digite sua idade, 67. Ele vai mostrar, porém ele limpa a tela. Então nesse caso aqui o limpa a tela não é muito indicado, porque você não consegue ler se ele está na condição ou não, só de forma pausada, beleza? Um outro exercício que a gente pode usar o para também foi aquele que nós passamos na aula, na primeira aula, que era o da tabuada, que era eu solicitar uma tabuada e ele mostrar aquela tabuada do 1 até o 10 para mim, né? Vou colocar um novo aqui e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar tab do tipo inteiro e o contador, ambos do mesmo tipo, inteiro, tá? Deixa eu tirar, afastar isso aqui. E a gente vai fazer o seguinte, vou perguntar para o usuário, primeiro vou fazer, né, o para, então eu coloco lá, para conte de 1 até 10 faca, né? E aí, fim, para. E aí, antes do para, eu pergunto qual a tabuada que ele deseja. Então coloco lá, escreval, e falo o seguinte, digite o valor da tabuada desejada. Leia tab, tá? Então aqui eu já tenho o valor da tabuada. Agora dentro do conte eu só vou montar a sintaxe. Então eu coloco aqui, ó, escreval, coloco lá a tab, né, que vai ser para aparecer dentro da sintaxe. Então eu vou colocar como exemplo aqui, se eu fosse usar a tabuada do 5. Então vai aparecer 5x1 igual a 5, 5x2 igual a 10 e assim por diante. Então o que eu faço? Coloco o tab, coloco entre aspas duplas, porque é só um caractere, ele não é uma operação, né? Coloco x, coloco aqui o conte, que ele vai contar de 1 até 10, coloco entre aspas duplas o símbolo de igual e coloco no final tab multiplicado por conte, que ele vai fazer aí a operação de resultado, e fecho o parênteses que eu abri. Então quando eu executar, eu vou fazendo passo a passo, tá? Então pediu, travou aqui, pediu a tabuada, coloquei a tabuada do 3. Ele leu, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes... Tá vendo como é mais simples que o enquanto? É muito... No primeiro exercício, quando a gente aprendeu o escreval e o leia, o que aconteceu? Como nós não tínhamos essa expertise ainda, não tínhamos visto esse conteúdo, nós tínhamos que fazer 10 escrevais, não é isso? Agora não, a gente viu que com uma linha de escreval é muito mais simples. E no caso aqui, eu não tenho aquele conte e recebe conte mais 1. Simplesmente ele sabe que o conte é para contar de 1 até 10 e está fechado, beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar 3 exercícios do para na descrição do vídeo, tá? E aí eu vou na próxima aula fazer a correção desses 10 exercícios, tudo bem? Então aí a gente se encontra na próxima aula. Se você curtiu, gostou da aula, dá um like, assina o nosso canal, compartilha com amigos, colegas, para que o canal possa crescer cada vez mais. E espero você na próxima aula, tá bom? Os exercícios vão estar na descrição desse vídeo. Na próxima aula, na aula 10, faremos a correção dos exercícios, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.